O prazo para a declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. A Receita espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43,2 milhões entregues em 2024. Para a gente entender o assunto, tirar as nossas dúvidas e saber como pode ser feita a declaração, a gente recebe aqui na nossa casa o analista tributário Fernando Santos. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Até quando a gente pode entregar os disquete, Fernando? Eu pensei que você ia perguntar... Antigamente era no disquete, né? Não, eu estou pensando na época do formulário. Era pior ainda. Nossa. Quando eu entrei na Receita, tem alguns dias que eu entrei na Faz Receita. pouco tempo. Era formulários. Então, o contribuinte aí tinha que ir até a Receita Federal, Entregar na mão. pegar o manual do Imposto de Renda, era o manual. Você pegava os formulários, os anexos, ia para casa, lia o manual, preenchia, calculava e depois você ia até a Receita para entregar a declaração. Agora tá isso, fácil. gente. Agora você faz tudo de casa, Agora não vai na Ai, Receita. gente, até Prático. pelo celular, né? Exatamente, está tudo muito mais simples hoje, né? Muito mais fácil para fazer a declaração de imposto de renda, né? Agora, gente, a primeira pergunta que não vai querer calar nunca, porque todo mundo... Ai, será que eu preciso fazer esse ano? Quem boa. precisa declarar? E isso é uma pergunta importantíssima, porque se você não sabe se você está obrigado a entregar a declaração e não entregar a declaração, o que acontece com quem está obrigado a entrega da declaração e não entrega a declaração? O CPF dela fica pendente de regularização, porque ela estava obrigada e não entregou. E aí o CPF pendente, você vai ter restrição bancária, não consegue movimentar a conta. Se você tiver uma aposentadoria, você não recebe aposentadoria, não recebe nenhum benefício do governo, não Olha tira isso. passaporte, não emite certidão negativa, não faz financiamento de imóvel, né? Você não tem crédito. Então, se você está obrigado, você tem que entregar a declaração. Então, eu vou emendar essa pergunta com as novidades, Boa. tá certo? Boa. Por quê? Porque teve algumas novidades na declaração de imposto de renda, mas ela é mais em relação às fichas, que houve algumas alterações, pequenas mudanças, melhorias, algumas opções que estavam como outros, a Receita expandiu, ela tirou algumas informações de título de eleitor, algumas informações que a Receita não estava utilizando, tirou. E as principais novidades é de obrigatoriedade de entrega, por isso que eu vou emendar com a questão de obrigatoriedade de entrega. Então, obrigatoriedade de entrega que é uma novidade para esse ano que não tinha nos anos anteriores. Para esse ano, em relação aos rendimentos tributários, foi corrigido o valor. Estava obrigado a entrega da declaração no passado quem recebia mais de 30 mil. Esse ano, R$ 33.888 está obrigado a entrega da declaração. Por então, ano, né? Isso, quem teve rendimentos tributáveis desde 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Você tem que somar todos os rendimentos tributáveis, trabalho assalariado, não assalariado, aluguel, soma tudo. Se foi superior a 33.888, está obrigado a entrega da declaração. Essa foi uma correção, uma novidade. A outra novidade para esse ano em relação à obrigatoriedade de entrega foi o contribuinte que no ano passado ele fez a atualização do valor do seu imóvel ao valor de mercado. Porque quando você declara um bem, você declara, por exemplo, um apartamento, ou declara uma casa, fica aquele valor. Você não pode corrigir aquele valor, né? A não ser que você faça uma benfeitoria e aí você poderia até corrigir. Mas normalmente você não corrige o valor. Só que o ano passado foi dada essa opção de corrigir esse valor, e aí você tinha um programa que utilizou a partir de setembro, a partir de outubro você calculava qual que seria o valor, calculava o valor do ganho de capital e recolhia o ganho de capital. Então quem fez essa correção desse bem e pagou o ganho de capital, ele está obrigado a entregar da declaração esse ano. E a outra novidade é em relação ao contribuinte que teve rendimento do exterior, e esse rendimento de aplicação financeiras, lucros ou dividendos. Quem estiver nessa situação está obrigado a entregar da declaração. Então, essas são 3 novidades em relação à obrigatoriedade de entrega, que não tinha no ano passado. O restante das obrigatoriedades continua as mesmas do ano passado, como, por exemplo, quem recebeu durante todo o ano de 2024 rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte de valor superior a 200 mil. Ou o contribuinte que em 31 de dezembro de 2024 teve a posse, a propriedade, bens e direitos superior a 800 mil reais. Essas são as principais situações de obrigatoriedade de entrega da declaração. Tem que ler atentamente a instrução normativa, porque são 12 situações de obrigatoriedade de entrega. Se o contribuinte se encaixar em pelo menos uma, Já foi. Já foi. Tem que está entregar. obrigado a entregar da declaração. E eu falei para vocês, quem está obrigado a não entregar, CPF fica pendente de declaração. E quem entregar fora do prazo, tem que pagar Mesma multa. coisa, Então tem que tomar cuidado, porque assim, se não entregar, fica em situação CPF pendente de declaração, e entregar depois do prazo,
paga a multa. Se correr, o bicho é alta. pega. Se ficar, o bicho Não corre. tem como. E a multa é alta, né? A multa ela é de 1% sobre o imposto devido. Então, a pessoa que tem um rendimento muito alto, o imposto devido dela vai ser alto. Então, é 1% ao mês sobre o imposto devido. Então, todo mês ou fração, conta 1%, até 20 meses, até 20%. Esse é o topo, 20% do imposto devido, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74. E se eu não pago? Nunca pago. Nunca paga o quê? Eu não declaro, não declara. Faz 10 anos que eu não declaro. Então, pendente de regularização. E aí, como é que a Receita me cobra isso? Me toma um bem, por exemplo? Não, isso não pode. Não acontece Isso não isso. acontece. Mas o que acontece? Se você está obrigado a entrega e não entrega, e a Receita sabe. Sim, Ela ela sabe que você é sabe, né? obrigado. Isso que eu ia falar. Ela Ela sabe. sabe. Ela sabe. Ela deu CPF pendente de regularização. Aí você não recebe o seu salário. Não precisa nem a Receita te cobrar. Outra coisa que você vai num banco, ele já vai falar Exato, pra você, no banco. né? A restrição bancária. Você não recebe o seu salário, se você tiver aposentadoria, não recebe, aí você vai até a Receita para regularizar. Aí você tem que entregar a declaração. Enquanto não entrega a declaração, não regulariza e o CPF não fica regular, fica pendente de regularização. Né? Importante. Quais os documentos necessários? Eu sei que nessa época também é uma época que as pessoas ficam desesperadas por recibos. Recibos de consultas, médicos, enfim. O que a gente pode agregar nessa declaração e que tipo de documento? Eu vou juntar essa pergunta com Boa, outra pergunta. Manda. Com declaração pré-preenchida, porque uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, o que acontece hoje? A declaração pré-preenchida é a declaração que a Receita fornece já com algumas informações, com informe de rendimentos, informações bancárias, os seus gastos, já informa tudo isso. O que acontece com algumas pessoas de forma indevida, incorreta? Fala, poxa, mas se a Receita está passando todas as informações que eu preciso para fazer a declaração, por que eu tenho que guardar os comprovantes? Não estão guardando os comprovantes. E não é isso. A pré-preenchida não é para isso. Você tem que guardar todos os documentos que você utiliza para preenchimento da declaração por 5 anos. Por entende? 5 anos. 5 anos. Em 5 anos, a Receita pode cobrar algum recibo, algum documento. Então, você tem que guardar. Então, para que serve a declaração pré-preenchida? Para facilitar para o contribuinte. Porque se não tivesse a declaração pré-preenchida, o que você ia fazer? Você ia ter que pegar todos os seus comprovantes, informe de rendimento, se você tem uma empresa, 2 empresas, quantas empresas tiver. Você tem que pegar o informe bancário, onde tem seu saldo, suas aplicações, que você tem que declarar os seus rendimentos, você tem que declarar informações do imóvel, informações de automóvel, informações de dependentes, os documentos dependentes, você tem que informar o dependente, data de nascimento, CPF, precisa colocar isso daí. Então, todas as informações, todos os gastos que você vai ter que são dedutíveis do imposto de renda. Você tem que estar indo na moita e teria que digitar. Quando a Receita disponibiliza para preenchida, é para você conferir com o documento que você tem. Você pega o documento, opa, tá certo, opa, tá certo, tá certo, tá certo. Tá? Porque as informações da declaração pré-preenchida são terceiros que passam a informação para a Receita e a Receita disponibiliza para o contribuinte. Então, o banco ele passa a informação dizendo, olha, esse CPF tem esse saldo, tem essa conta corrente. E a Receita disponibiliza. Agora, essa informação pode estar errada, não pode? Pode, tudo tem erro. Então, vamos supor que, de repente, entre na sua declaração pré-preenchida um gasto com despesa médica que você não efetuou. E sem um erro, né, desse terceiro informou para você. Você sabe que você não teve aquele gasto. Falou, poxa, mas já que veio na pré-preenchida, deixa aí. Deixar, Porque se você coloca um gasto, vai pagar menos imposto de renda, ou vai ter uma restituição maior. E você deixa aí. Se a Receita te intimar, e provavelmente vai intimar porque não tem aquele valor, e você, não tem como você justificar dizendo, olha, eu baixei a pré-preenchida e veio na pré-preenchida. Não, você tem que apresentar o recibo. Então, mesmo que a Receita disponibilize todos os valores, você é responsável por todos os valores que estão lá. Se tiver algum valor que não for seu, exclua. Se tiver faltando algum valor, inclua. Se o valor estiver errado, corrija o valor. São aqueles valores que você são responsável e você vai ser cobrado pela Receita Federal por aqueles valores, tá? É importante. E na pré-preenchida, uma coisa que talvez não se esperasse de uma pré-preenchida, mas que foi muito legal, porque ele traz todas as contas que você tem em tudo quanto é banco, né? Então, às vezes, o que acontece? Alguém pode abrir uma conta sua, tipo laranja, é bom. e você nem sabe. Você não sabe. E, de repente, Boa. aparece lá, oxa, mas Usou calma seu aí, CPF essa de forma conta indevida. aqui, mas eu não tenho essa conta. Aham. Né? Aí você entra em contato com o banco e fala assim, essa conta não é minha. Até nisso serviu a pré-preenchida. Que bom. Tá? Interessante. E aí, falando da pré-preenchida, fechando a pré-preenchida, o que aconteceu? É que eu vi que a imprensa não está divulgando corretamente. Está falando que a pré-preenchida vai ser só a partir de 1º de abril. De 1º de abril, isso que eu li. Isso, não é isso. A gente já tem a pré-preenchida. Desde o primeiro dia
que foi disponibilizado o programa, porque o programa foi disponibilizado dia 13, a entrega começou no dia 17. Desde a entrega já estava disponível a pré-preenchida, só que ela não tinha todas as informações ainda, tá? Houve alguns problemas internos da Receita Federal, né? Então não foi possível disponibilizar a pré-preenchida completa logo no primeiro momento de entrega da declaração. Mas ela está parcial, mas o parcial, 70% da declaração pré-preenchida está lá. Tá? 70%. Talvez não tenha informações bancárias, algumas contas não vão aparecer, situações em que você comprou um imóvel no ano passado, então é novo, porque assim, se você já está com o imóvel há bastante tempo, ele recupera a declaração do ano anterior. Já estava na declaração do ano anterior, vai trazer. Mas se você comprou um imóvel no ano passado, essa informação não está vindo, então não tem ainda todas as informações para o contribuinte. Mas 70% das informações já estão lá. Agora, a partir de 1º de abril, e também assim, vou entrar em outra já, talvez vocês perguntassem, mas como faz parte a gente já fala, em relação à forma de você entregar a declaração. Então, o que está disponível? Está disponível aquilo que a gente chama do PGD, Programa Gerador de Declaração. Você entra no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, baixa o programa, instala o programa, baixa a pré-preenchida, já pode baixar, altera, faz as alterações que você quiser e aí transmite a declaração. Isso é o que está disponível. A segunda forma de você fazer a declaração é diretamente no site da Receita Federal, que é a declaração online. Essa só vai estar disponível a partir de 1º de abril e vai ser quando a declaração pré-preenchida vai estar completa. 1º de abril, ela vai estar com todas as informações e essa forma de você fazer a declaração diretamente no site da Receita Federal e também a partir de dispositivos móveis, né, que seriam smartphone e tablets. Tá? Então, só a partir de 1º de abril. Só que para você fazer online a declaração 1º de abril e para você fazer a partir do smartphone e o tablet, você precisa da conta GovBR nível ouro ou prata. Tem isso também, né? Tem isso. Só pode fazer online ou a partir do smartphone, se a partir da conta GovBR, que é uma coisa assim que popularizou. Hoje muita gente tem conta GovBR, tá? E inclusive até uma facilidade, porque quando você tem a sua conta GovBR e também na declaração pré-preenchida, mesmo você fazendo pelo programa, pelo PGD, ele vai te pedir a conta GovBR, porque são informações suas, são sigilosas, né? Então, como é que vai fornecer? A Receita Federal vai fornecer a informação para qualquer um? Não pode, somente para você. Por isso você tem que ter essa conta, porque você certifica dizendo, ó, eu sou eu, né? Vamos dizer assim, e você consiga baixar. Mas até uma facilidade, porque assim, o que acontecia? Você baixava a pré-preenchida sua, né? Mas você queria fazer a declaração do seu pai, a declaração da sua mãe, né? Da sua esposa, do seu esposo, e você não conseguia baixar a declaração do outro. Agora, se essa outra pessoa da sua família tiver uma conta GovBR, ela passa uma autorização para você e você consegue baixar a pré-preenchida da pessoa também. Bastante coisa. Então, facilitou muito a pré-preenchida, né? Porque já são informações da Receita. Porque uma coisa que fazia era o seguinte, o pessoal perguntava assim, coloca a minha declaração em malha. Por quê? Porque eu estou declarando valores que não está batendo com a informação que a Receita tem. Então, a Receita tem valores. Eu estou declarando outros valores. A Receita Federal faz o batimento, identifica que tem divergência e coloca a minha malha. Por que ela já não me diz o que ela tem? A Receita está fazendo isso. A Receita está disponibilizando, dizendo, olha, a seu respeito, nós temos essas informações. Elas estão corretas? Estão corretas. Então, pode fazer. Interessante. E uma novidade que eu vou contar só para vocês. Boa. Não Fica espalhem. só entre nós. Só entre nós, anota aí. Novidade. Não conta para ninguém. Pode Só deixar. entre nós e a torcida do Corinthians. Beleza. O PGD, que é esse programa que você falou que substituiu aí, formulários, tudo, Sim. vai acabar. Olha. Mas não é para esse ano. Não é para esse ano, talvez nem para o outro ano, talvez daqui uns 4, 5 Calma. anos. Mas a Mas previsão é que acabe. É Porque que assim, acabe. toda vez que tem uma mudança, por exemplo, quando a gente falou que era do formulário para o programa, que era um disquete, disquete, no começo. É. O que eu vivenciei isso? As pessoas, inclusive as pessoas, elas estavam tão acostumadas a calcular, eles tinham que calcular, que quando veio o programa, e o programa calculava tudo, a pessoa fazia toda a declaração no formulário, calculava tudo no formulário, e depois jogava tudo no programa para ver se o programa estava calculando certo. Olha Tá? isso. Então eu Olha, imagino que Fernanda. quando acabar o PGD, o pessoal fala, não, mas eu sempre usei o PGD, eu nunca fiz a declaração online. Mas a ideia é de acabar o PGD, porque é muito caro para a Receita Federal. Porque você vê, aparece lá, IRPF 2025, 2024, 2026, 2027. Então todo ano você precisa fazer um programa. E para fazer esse programa,
que a gente chama de homologar o programa, às vezes precisa montar uma equipe que são pessoas do Brasil inteiro que se juntam para fazer a programação. Então, é muito caro fazer o programa. Se você coloca online, não tem mais negócio de 2025, 2026, 2027. É o programa online. Eles vão que tem que repassar fazer. esse desconto pra gente depois. É difícil. Mas é economia. Mas eu acho que tem que pensar realmente na economia e no avanço. Inclusive, essa declaração, quando eu falei para você que é a declaração, o PGD, você tem a opção de fazer ela pela pré-preenchida, mas você pode não fazer pré-preenchida, você pode usar usando as informações da declaração do ano anterior, você pode fazer a partir em branco, você tem 3 formas de fazer esse PGD. Nessa online, quando você entra, já está preenchido lá dentro. Vai facilitar. Já vai facilitar, você não precisa puxar pré-preenchida, pré-preenchida já está lá dentro, já tem informações. É bastante informação. Não, e atualização, e assim, eu acho que a melhoria na declaração de imposto de renda é sempre facilitar. Eu, inclusive, semana passada, quinta e sexta-feira, eu dei uma palestra sobre preenchimento de declaração de imposto de renda na ETEC de Taubaté. E aí é tudo novidade, o pessoal é de ensino médio, né? E eu falei o seguinte, olha, não fique preocupado. Você sabe preencher uma ficha? Sei. Então você sabe fazer a declaração de imposto de renda. Hoje, a declaração de imposto de renda é você saber preencher uma ficha. Se você souber preencher a ficha, você não precisa entender cálculo, tributação, tabela do imposto de renda, alíquota progressiva, nada disso. Tem as fichas, você tem informação, é só informar e preencher a ficha. O sistema calcula, o programa calcula tudo para você. Que maravilha. Então, qualquer dúvida, entra no site, né? A gente Boa. recebeu várias perguntas, você tem que voltar. Toda vez é polêmico, né? A gente fala, e daí vem chegando aquele monte de pergunta. Tem que voltar antes do final da entrega. Antes do final da entrega, Bom, exatamente. Voltar Mas dúvida pode entrar no site da Receita, né? Pra gente saber mais informações. Tá tranquilo. Isso que eu queria até alertar, porque eu falei dessa dificuldade da Receita interna, orçamentária e também houve movimentos reivindicatórios de servidores da Receita que atrapalhou e não conseguiu disponibilizar a pré-preenchida, que sempre disponibilizou no começo da entrega da declaração, sempre disponibilizou. E também esse próprio programa online, ele já está diferente do ano anterior. Ele já foi preparado numa plataforma que você não precisa fazer mais atualizações, você só vai corrigindo. Então é uma plataforma nova. Então é muita mudança e não tinha pessoal, tempo e dinheiro para fazer todas essas mudanças, né? Então, ainda não está disponível o Perguntas e Respostas desse ano, de 2025. Mas o contribuinte ele pode usar o de 2024, que não teve tanta alteração, dá para usar o de 2024. E também no programa, o ajuda do programa também não está disponível, tá? Não está disponível. A ajuda do ano, declaração do ano passado já é mais complicado de usar. Mas para aquele que quer buscar uma informação, eu aconselho ele usar o chat do site da Receita Federal. Tá lá, pergunta ao Léo. E ali ele é interativo, ele coloca o que ele quer de fazer de pergunta, ele vai fazendo pergunta e ele vai conversando, né? É interativo. E ali responde as dúvidas dele. Então, no site da Receita Federal, o Léo, pergunte ao Léo. Pergunte pro Léo. Não sou eu, não pergunte para mim que eu não vou saber responder nada. Não faça isso. Boa. Não sou eu. É que é o Léo do futuro. É, o Léo não do sou futuro tá É o lá. Leoão. Leoão. Porque mostra o leãozinho, é por isso que é o Léo. Porque aparece o leãozinho. Entendeu? É o Agora Léo, entendeu. Leão. Ok, ele pega você, ele pega o leão, pega Não, você. mas ele explica tudo direitinho. É muito legal, você vai colocando as perguntas, ele vai te respondendo. Que beleza. Inclusive, assim, você quer saber se você está obrigado a entregar a declaração. Aí ele começa a te fazer perguntas. Tá bom, você quer saber se você está obrigado? Você é residente no país? Se você falar que não, já não está obrigado. Não, sou residente. Tá. Você teve rendimentos tributáveis acima de tal valor? Não. Você teve rendimentos isentos não tributáveis tal? Ele vai perguntando as situações de obrigatoriedade. Ele vai te E se ajudar. você falar, nenhuma delas você colocar, sim, aconteceu isso. Ele vai dizer, ó, então você Tem. está obrigado a entregar Se a declaração. lascou. Então É você... interativo, é muito bacana. Pode entrar no site, é muito Boa. legal. Boa. Fernando, obrigada. Obrigado, sempre. Fernando. Muito bom, viu? Maravilhoso, sempre. Você de casa, então, aproveita, pergunte ao Léo. Pergunta lá. Boa. E não deixa de fazer, pelo amor de Deus, hein? Senão, ó, cancelar seu CPF, né? Não pode.